Sejam todos bem-vindos ao Diálogos Educativos, terça-feira sim, quando forem pontualmente 16 horas no território moçambicano, vocês ficam ligados ao Diálogos Educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras. Caro telespectador ou cara telespectadora, permita-me lhe cumprimentar e na mesma oportunidade rogar votos de uma ótima semana para você que está aí ligadinha ao nosso programa, ao nosso podcast, a nossa conversa. Para você que está aí acamado, desejamos votos de rápidas melhoras, e também para você que está a colher uma rosa no jardim da vida, um feliz e forte aniversário para você. Nós da Mindcast desejamos que o melhor aconteça sempre nas vossas vidas, e nós estamos aqui para levar a cabo mais um tema de bastante relevância à nossa sociedade. Mas antes de nós começarmos aqui a falar sobre o nosso tema ou começarmos com o nosso debate, nós vamos gostar que você aí em casa deixe um like neste vídeo, se subscreva nos nossos canais ou nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter também. No TikTok, chega lá e deixa aquele sininho, siga, para que todas as informações, todos os programas, os cortes não deixem de chegar até você, porque um jovem formado e informado não é enganado. Bem, sem demoras, nós vamos falar sobre ansiedade e pressão acadêmica. Sim, nós vamos falar sobre pressão e ansiedade e pressão acadêmica. Hoje vamos falar sobre este tema que afeta muitos estudantes moçambicanos. Vamos falar num contexto geral, mas falamos também moçambicanos, mas que nem sempre é discutido de forma aberta, de forma sem tapar alguns buracos que estão abertos, e a pressão acadêmica é mesmo uma realidade que nós temos enfrentado bastante, e nós estamos aqui com uma psicóloga para nos falar melhor sobre esta temática, e porque vivemos numa era em que o sucesso acadêmico é visto como um dos principais caminhos para um futuro melhor, especialmente em países como Moçambique, onde as oportunidades são limitadas e muito competitivas, mas por trás de boas notas e por detrás de diplomas há uma realidade muitas das vezes ignorada: a ansiedade, o medo de falhar, a pressão constante também por resultados moçambicanos desde o ensino básico até a universidade, né? E mais importante ainda, como podemos aprender a gerir esta ansiedade de forma saudável. E para isso temos conosco uma convidada especial, uma psicóloga com experiência vasta no acompanhamento de jovens e adolescentes, que vai nos ajudar a entender melhor este fenômeno e a encontrar também caminhos para lidar com esta situação. Sem mais delongas, nós estamos a falar da nossa convidada Priscila Laice, psicóloga e formada em psicologia acadêmica ou escolar. Neste caso, seja bem-vinda ao nosso debate, Diálogos Educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos, e cumprimento a quem nos assiste aí em casa, e seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Espero que esta nossa conversa possa ser impactante na vida de todos os que estiverem a nos ouvir, e, sobretudo, se estiverem a passar por essa situação de ansiedade ou depressão acadêmica, que possam tirar algumas lições para colocar em prática e suavizar ainda mais este trajeto, né, ou esta jornada estudantil. Muito bem, muito obrigado, doutora Priscila. Bem, neste primeiro bloco nós vamos aqui compreender a ansiedade acadêmica. O que é a ansiedade acadêmica ou como ela se manifesta nos estudantes? Bem, primeiro, a ansiedade, né, já é geral, né, no sentido de que é um transtorno, é uma situação em que a pessoa sente-se preocupada, sente-se temerosa por algo que ainda nem aconteceu. E este transtorno, no âmbito acadêmico, já está relacionado com a pressão ou exigência
ou com o medo de falhar, né? Esta pressão é a exigência de sempre ter sucesso nas atividades escolares, sempre ter sucesso mesmo durante as aulas. Então, esta ansiedade vai se manifestar mesmo antes daquele cenário acontecer. Podemos ver várias situações. Quando se trata de uma criança, ela às vezes nem sabe o que vai acontecer na sala de aula. Se calhar vê um professor a bater numa criança, ou tem essa ideia de que os professores batem, ou que na escola acontece algo que esta criança, né, já ouviu falar, por exemplo, o roubo de lanche, por aí fora. A criança pode desenvolver esta ansiedade, este medo de ir até a escola por já ter essas ideias preconcebidas. No caso de um adolescente, por exemplo, se calhar porque já passou por alguma situação constrangedora na sala de aulas ou na escola, por exemplo, o caso de bullying ou algum conflito com colegas, também pode desenvolver ansiedade devido a este trauma de comparecer a este cenário, ou este cenário que é a sala de aulas ou a escola. No caso de estudantes universitários, também pode-se dar o caso, ou por ter reprovado alguma disciplina, algum módulo, simplesmente querer ou temer estar diante dos colegas, diante dos professores, por temer este insucesso novamente. De referir que nem sempre tem a ver com uma situação anterior, mas também às vezes pode estar relacionado. Muito bem, aqui foi a explicação muito bem clara e eu me recordo muito bem que principalmente este tipo de transtornos mentais, este tipo de ansiedade de alcançar o sucesso acadêmico ou medo de falhar acontece muito mais também para jovens oriundos de outras cidades ou outras províncias que vêm estudar aqui em Maputo ou que saem daqui de Maputo para ir estudar noutras cidades. Tem sofrido muito isso, porque os pais dão um limite. Universidade são 4 anos, normalmente, algumas, ou dependendo do curso, mas vamos dizer que são 4 anos, 5, com escrever ou defender, e estamos a dizer que o estudante ainda está lá no 5º, ainda está lá no 6º. O medo de passar por isso tem sido bastante frequente, o que leva-nos basicamente a enfrentar este tipo de situação. Mas em que ponto a ansiedade deixa de ser normal e passa a ser prejudicial? Bem, eu gostaria de comentar antes sobre Fica à esse vontade, aspecto, fica à vontade. porque para os alunos que vêm de outras cidades ou outras províncias, têm também, às vezes, a oportunidade de estar sob uma bolsa de estudos. E um dos requisitos principais para manter esta bolsa de estudos é um desempenho excelente. Exato. Então, a pessoa, o aluno ou o estudante não pode em nenhum momento falhar porque incorre ao risco de perder a bolsa. E perder a bolsa significa já ter que custear com valores próprios e se calhar esses meios não estão disponíveis para a pessoa. Por isto, esta pressão também por parte da família, por parte do próprio estudante. Então, isto acontece sim, é muito frequente. E mesmo para quem é pago os estudos pelos pais, não é? Também temos esta pressão, esta ansiedade, porque eu não posso falhar. E em casa sempre vão dizer, mas eu estou a pagar e tu nunca terminas a faculdade. Então, isto gera mesmo uma situação de ansiedade e é daí que a ansiedade deixa de ser normal e passa a ser prejudicial. E também devia referir essa questão da ansiedade positiva. A ansiedade positiva ou a ansiedade normal é aquela que vai te ajudar a estudar, a alcançar. Tu sabes, poxa, eu tenho um trabalho para entregar até sexta-feira. Então, segunda-feira já começo a me preparar, terça-feira estou a digitar, quarta-feira estou a acrescentar mais alguma coisa, quinta-feira estou a melhorar, estou a terminar, estou a imprimir para sexta-feira poder entregar. Então, esta ansiedade ajuda-me a preparar as etapas, a planificar as minhas ações para eu conseguir alcançar o sucesso. No entanto, a ansiedade negativa
vai barrar tudo isto. Vai barrar o processo de planificação, vai barrar o processo de realização, porque a pessoa perde a concentração, não sabe por onde começar, começa a ter alguns transtornos até físicos, né, fisiológicos, no sentido de vai ter alguma dor de cabeça que vai lhe impedir de fazer aquela atividade, ou simplesmente vai ter a motivação muito baixa. Okay. E não estando motivado, não há ação. E desta forma o tempo passa, e quando o prazo passa, é uma atividade que não foi realizada. Então a ansiedade negativa vai se manifestar desta forma. E se isto for recorrente, for frequente, podemos até incorrer ao risco de ter-se já uma patologia estabelecida neste indivíduo. Ah, é? Sim. Ok, eu me recordo que quando eu estava na 5ª classe, por aí, eu ficava muito ansioso quando chegava na época de exames. Muito ansioso mesmo, mas era uma ansiedade negativa que me prejudicava, porque eu era um pouco desleixado e não sabia o que ia fazer no exame. Então, mas ao longo dos tempos, comecei a ficar com uma ansiedade positiva, porque eu ficava tipo, e aí eu preciso ir lá e mostrar que eu já conheço essa matéria e tudo que foi abordado, tirei notas boas, fui para o exame era obrigatório, tendo ou não média 17 ou 18 por aí, e eu ficava ansioso de pegar o papel e responder, porque eu já previa quase todas as perguntas que podiam naturalmente fazer. Mas eu gostava de saber, existem fatores específicos no contexto moçambicano que aumentam esta pressão nos estudantes? Sim, existem. Infelizmente, é claro que não é a realidade de todos, né? Cada um tem tem seus recursos, tem seus apoios, mas infelizmente uma das coisas que atrapalha o processo de ensino, né, ou de aprendizagem dos estudantes em Moçambique é a falta de recursos. Eu preciso sempre ter internet, eu preciso de um computador e eu preciso, né, de ter transporte para chegar, por exemplo, à escola no tempo, né, no tempo estabelecido. Exatamente. E nós acabamos tendo muitos fatores que acabam interferindo. No entanto, tendo conhecimento desses todos os fatores, né, algumas escolas disponibilizam sempre uma sala de informática para quem não possui o seu próprio computador. Se eu sei que a questão de transporte que não é favorável, porque eu resido distante da escola, por aí fora, também posso tentar fazer um plano de sair um pouquinho mais cedo, não é? Para lá chegar. Também temos a questão financeira. Esta questão também acaba atrapalhando muitos. Eu já vi muitos, mesmo no meu grupo, né? Meu grupo de pares, acabei perdendo alguns colegas nessa jornada, né, de formação, simplesmente porque não tinham esta capacidade financeira de custear, de fazer as inscrições semestrais e tal. Isto acabou interferiu de tal forma que alguns mesmo tiveram que ficar para trás por esta razão. E, enfim, isto acaba quebrando a motivação do aluno e para dizer que às vezes também a maior força que nós podemos ter é mesmo a própria motivação. Porque nesses casos em que a pessoa tem essa carência, né, financeira, também pode-se ou pedir um empréstimo, procurar um apoio, ou começar um negócio, empreender em alguma coisa, aproveitar os seus talentos para gerar renda. Exatamente. Então, sabemos que não é fácil, mas são essas possibilidades que existem e que cada um pode tentar ver como é que eu posso superar esta problemática. Bem, trouxe aqui uma abordagem bastante clara e objetiva que me conduz a perceber que em muitas escolas moçambicanas, nesse caso, ou em muitos estudantes moçambicanos,
tem essa exigência por boas notas, nesse caso, que é acompanhada também por escassez de recursos, o que pode, evidentemente, intensificar esta ansiedade, que é a falta de dinheiro para a chapa, falta de computador na sala de informática e todos estes elementos. Que tipo de pressão os estudantes para enfoque moçambicanos enfrentam? Da família, da escola, da sociedade? Que tipo? Agradeço mesmo por ter mencionado esses outros contextos, porque o sucesso escolar não depende apenas dos recursos. Exatamente. Há quem tem todos os recursos financeiros organizados, filho vai à escola e a pessoa simplesmente não vai ou não quer ir. Okay. Por quê? Porque existem outros fatores por detrás disto. Temos, por exemplo, a questão familiar. Dentro do nosso contexto familiar, nós sabemos que existem algumas famílias desestruturadas. Desestruturadas, estamos a dizer que estão em constantes conflitos, ou porque houve alguma perda, né, de alguém que dava suporte emocional. Podemos invocar aqui a perda do pai ou a perda da mãe. Então, esta pessoa, quando dá falta nesta família, acaba gerando uma desestabilidade ou instabilidade no seio desta família. Exato. E nesta condição, o aluno, a pessoa não tem como estar lá na sala de aula e na escola e concentrar-se devidamente, porque todas aquelas situações podem vir à tona. Temos também, fora essas situações de luto, temos mesmo situações de conflitos. Diariamente, né, nós sabemos, no nosso cotidiano há sempre uma dinâmica nova, um acontecimento novo, e acabamos entrando em choque simplesmente por estarmos a viver em grupos, em sociedades, com pessoas que têm culturas diferentes, que têm formas de pensar diferentes, que têm formas de agir e de viver diferentes. Então, nós acabamos entrando em choque. Esses choques acabamos levando também para a sala de aulas. Mesmo sem querer, né? Tudo isso já faz parte da nossa consciência. Chegamos lá, também em alguns momentos até temos aquela situação de queremos também descarregar para o outro aquilo que nós sentimos ou passamos em casa. Há várias situações. A nossa sociedade, eu não gosto muito de dizer, né? Costuma dizer, é uma sociedade doente, mas eu não gosto muito disto. Mas o que acontece é que na mídia apresenta-se sempre muitos problemas pelos quais as sociedades, as famílias, né, passam. E esses problemas, esta carga, esta informação que nós estamos sempre, né, constantemente a receber, muda alguma coisa no nosso estado de humor, muda alguma coisa na nossa forma de pensar. E alguns até podem pensar, mas por que eu estou a me esforçar tanto se lá fora há desemprego? Né? Okay. Por que eu estou a me esforçar tanto se aqui em Moçambique nem existe um espaço onde eu vou aprender, por exemplo, vou poder ser astronauta, que é o meu sonho de infância. Ah, é? Compreende? Então, temos estas situações, temos essas barreiras e as pessoas podem vir mesmo a assumir que se calhar estudar não é a melhor coisa e vão se deixando levar por esta ansiedade, por este medo de falhar e simplesmente não vão. E preferem ou optam por outros caminhos como o melhor para a vida deles ou para alcançar o sucesso. Exato. E muitos deles acabam afundando-se nas drogas, acabam se afundando no consumo de álcool e tudo isto mais, que acaba lhes levando para um futuro não convidativo para aquilo que é a sociedade que pretendemos ter. Exato. Mas bem, falando aqui, nós estamos a perceber que esta questão de ansiedade e acadêmica é mais visível em pessoas um pouco mais adultas, ou jovens e tudo isto mais. A pressão é maior nos estudantes do ensino médio ou universitários? E universitários, por quê? Por que é vista assim de forma palpável em estudantes do ensino médio e universitário?
Bem, a educação é dada para todos, não é? Exatamente. Desde a infância, a adolescência, até mesmo para os adultos. Pois. A pressão dos adultos não se sente muito porque, bem, eles já decidiram, sabem o porquê que estão lá a se formar, então eles já planificam melhor as atividades, se calhar até já perderam a oportunidade de estudar antes, então naquele momento não vão perder de modo nenhum, estão mais focados. Exatamente. Já são pessoas, né, se calhar um pouco mais decididas. Agora, por que acontece muito esta pressão é notória na fase da adolescência, na fase média, né? No ensino médio, técnico, profissional ou superior? Porque nós temos a camada jovem. Ok. Que está numa fase de descoberta, né? De autodescoberta, numa fase de formação da identidade. Na infância ainda era só um sonho. Quando eu crescer eu quero ser médica. Mas nesta fase juvenil a pessoa percebe que não. Eu não posso ser médica. Não tenho as habilidades para fazer medicina. Nem posso ser, vamos lá, astronauta. Mas eu posso, se calhar, ser psicóloga. Então, este processo de descoberta é um processo muito, muito tenso. Por quê? Porque deve haver aqui uma negação daquilo que me construiu toda a vida, que me fez chegar até aquele nível, percebe? Então, deve haver esta desconstrução daquilo que eu queria. Eu tenho que negar aquilo que eu queria e aceitar uma nova realidade. Imposta pelo governo, ou pelo Estado, ou por tudo aquilo, pelo sistema. Pelo sistema também, mas também por mim mesma. Por si mesmo, se eu não exatamente. tenho habilidades, Pois. não vale a pena eu optar por este caminho. Mas num contexto em que tens habilidades, mas estamos a dizer, eu falava aqui na edição passada do nosso programa, em uma conversa com um professor, que estamos a dizer que queres ser médica, mas a Universidade Eduardo Mondlane, em que podes fazer medicina, uma faculdade pública que podes fazer medicina, está a disponibilizar 20 vagas somente para medicina e 50 vagas para educação física, ou 300 vagas para educação física. Isso é uma volta de 5 mil estudantes que querem entrar nessas 20 vagas ou 50, ou nessas 20 vagas de medicina. Estamos a dizer que o teu futuro está condicionado nesta vertente de escolha de cursos. Teu sonho é ser médico, não conseguiste entrar na universidade pública para fazer o curso dos teus sonhos e te formares na profissão dos teus sonhos, mas por conta desta realidade acabas mudando. Mas tens habilidade para a medicina, acabas sendo polícia, acabas sendo professor. Estamos a perder um médico. E vamos ter um mau professor. E teremos um mau professor. Exato. Em alguns momentos ou em alguns casos, sim. Se não é esta a minha orientação, eu não tenho habilidade para isto, se calhar não irei exercer esta profissão com agrado da melhor exato. forma. Então, é aqui onde nós vemos a diferença, não é? Desta condição que o sistema nos impõe. E o sistema nos impõe várias barreiras, não só a este nível, mas mesmo a nível dos nossos currículos. Nós temos muita pressão que em algum momento nós ficamos, né? O professor recebe esta pressão, né? do próprio currículo, porque tem que ensinar uma certa habilidade ao aluno num determinado tempo. Mas há alunos que não conseguem adquirir certas habilidades exatamente neste período estipulado. Existem diferenças individuais, né? Em cada um de nós. Então, esta pressão, porque o que vai acontecer? Eu tenho que repartir aquelas tarefas, aquelas atividades e acaba sendo... fica um acúmulo de atividades não feitas ou de objetivos não alcançados. Falou que o governo cria barreiras. O governo não cria barreiras, mas em algum momento o nosso currículo é muito denso, de tal forma que não permite
né, esta assimilação por parte dos próprios alunos gera uma pressão. Temos, por exemplo, o sistema modular, que existe pouco tempo, são apenas 2 meses, e vamos cá entre nós, não são 2 meses completos, e que temos que assimilar vários conteúdos Num período muito num período curto. muito curto. Ok. Percebes? Então, esta modalidade também é o que acaba gerando pressão, porque o tempo vamos lá, de codificar aquela informação, o tempo de assimilar aquela informação acaba sendo também muito Muito curto. Sim. Ok, bem, doutora, muitos alunos sentem-se naturalmente que o seu futuro depende unicamente do desempenho escolar e o que cria um ambiente constante de stress. Nós sabemos que essa é uma realidade incontornável para aquilo que é o Moçambique que nós estamos a viver hoje, ou para aquilo que é o mundo no geral que estamos aqui a viver hoje. Nós queremos perceber alguns sinais de alerta e impactos. Quais são os sinais mais comuns de que um estudante está a sofrer com ansiedade? Bem, primeiro, nós temos aqui 2 situações. Temos aquele que sofre de ansiedade e se empenha, mas temos aquele que sofre de ansiedade e relaxa. A nossa preocupação maior é com este. Então, nós temos os 2 casos preocupantes. São preocupantes, obviamente. Porque este que se empenha acaba exagerando, Ok. e pode vir a ter algum nível de ou transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo. Perdão, o que é que seria transtorno compulsivo e obsessivo? Podes nos explicar de forma muito, muito breve para quem está em casa de forma compreender? muito breve, a pessoa vai estar sempre a pensar na mesma coisa. Eu só vou pensar na escola, só vou querer tudo organizadinho, tudo bem feitinho, não é? Exato. Simplesmente naquela área eu vou esquecer que tenho área social, que tenho amigos, tenho família, eu vou esquecer até que tenho religião e que tudo isto faz parte do meu crescimento. Vou até esquecer que eu devo me entreter em alguns momentos. Então, isto acaba sendo uma situação muito, vamos lá, muito pressionante, né? Muito densa, que vai fazer até com que eu entre em colapso. Simplesmente porque eu vou perder muitas horas a ler, a estudar, e para mim é que eu estou a fazer o certo. No entanto, as pessoas já voltam de perceber que não. Este já não sai do quarto, já não come à mesma hora que nós, já não passa as refeições aqui em casa à mesma hora que nós. Nós chamamos para sair, já não vem. E está sempre, vamos lá, o próprio aspecto, né? O semblante, né? Vai estar sempre, vamos dizer, contristo. Por quê? Porque não terá tempo para estar alegre, para sorrir, para conversar. Então, tudo isto, né, vai gerar aquilo até que nós podemos chamar de burnout. Ok. Quando a pessoa já está tão pressionada, tão cheia de conteúdo, que acaba, né, eu gosto de dizer, se explodiu. Explodiu, sim, é mesmo isso. Então, é neste sentido em que nós vamos ter esses transtornos. Mas também temos o aluno que relaxa. Ok. Ele, de tanto medo, tanta ansiedade, prefere não fazer o quê? Nada. Então, já está relaxado, já não está preocupado com a bolsa, já não está preocupado com o valor, já não está preocupado em aprender, já não está preocupado em nada. E é que também perdemos porque se relaxa, também procura uma outra fonte Para se ocupar. E esta fonte de ocupação pode não ser a melhor. Muitas das vezes diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Exato. Eu costumo ver alguns amigos a fazerem diretas, o que se diz diretas. Eu nunca fiz o que se diz diretas. Eu penso, e muitas das vezes são estudantes que saíram. Eu sou da cidade de Quelimane, são estudantes que vieram de outras cidades para estudar aqui. E porque já tem essa pressão de terminar a licenciatura ou mestrado e tudo isto mais, que foram mandados lá em casa. Eles estudam de manhã, à tarde estão
na explicação ou a fazer trabalho com colegas, chegam em casa, só fazem umas massa esparguete ali. Exato. E começam a estudar até dia seguinte, de manhã, e só preparam-se e vão para a escola, o que é também bastante prejudicial. É prejudicial. E a direta, na verdade, é ainda mais terrível porque às vezes a pessoa nem come, fica a estudar toda noite, madrugada, 5 horas é quando desliga o computador para poder se preparar e chegar à escola a tempo. E às vezes tem uma defesa, então por isso há essa necessidade da direta. Da direta. Mas também existem formas de contornar, não sei se posso avançar agora. Bem, vai avançar aqui um bocado, mas nós queremos perceber desta vertente que nós estávamos aqui a trazer. Que impactos essa condição pode ter no desempenho escolar e na saúde mental geral? É aí que nós vamos ter problemas. Porque geralmente a pessoa que faz direta é aquela que quer consumir tudo, né? Quer ler, quer entender tudo naquele espaço ou curto espaço de tempo. E vamos ter aqui algum problema mental, sim, sem exageros, porque o nosso corpo, a nossa mente, em alguns momentos, precisa de espaço, precisa relaxar. É como se fosse mesmo, se calhar estou a usar muito este termo, mas eu vou pegar fique à vontade, mesmo fique à o vontade. computador ou o nosso telefone. Quando o sistema já está lá muito cheio de informação, ainda que seja boa informação, entra em colapso, já não permite a entrada de mais... Ele já processa lento, congela, Exato, o telefone processa... congela, fica quente. Exatamente, e até para de funcionar. Para de funcionar, exato. É exatamente isto que acontece com o ser humano. A nossa mente tem capacidade, sim, para aprender. No entanto, esta aprendizagem deve ocorrer de uma forma bem organizada, para que nós não possamos entrar em colapso. De repente vai dar aquilo que nós chamamos de o branco, né? O branqueamento. Okay. Tu já não consegues lembrar nem daquilo que tu estudaste há 2 horas atrás. Já não vais lembrar, mesmo estando ali na sala de exame. Não vais te lembrar, ficas em branco. Voltam de novo todas aquelas reações, aquelas manifestações do corpo, o tremor, tudo mais. Por quê? Simplesmente porque a mente já está cheia. São emoções, são conhecimentos. A pessoa até pode criar uma confusão entre a realidade e a imaginação. Então, é desta forma que acontece e são vários os casos. Se calhar devia haver um estudo, né, de tentarmos pesquisar quantos passam por esta situação. Acredito eu já vi vários casos. Tem pessoas que só terminam a faculdade depois de terem passado por algum problema. Sim, ok. Algum problema. Dada esta pressão que a própria faculdade impõe. Bem, como é que os professores e pais... Podes tomar a sua água para paquerar a sua garganta e permitir com que mais palavras saiam aqui, mais conhecimento. Nós estamos aqui na nossa conversa com a doutora Priscila Lais, falarmos sobre pressão e ansiedade acadêmica. Eu sei que você que está aí em casa é um estudante, é pai de um estudante, é amigo de um estudante, tem algum estudante ao seu redor, ou mesmo tu podes ser estudante e já esteja a passar ou já passou sobre a pressão e a ansiedade acadêmica, mas para você que ainda não passou, não deixe de acompanhar o nosso programa, porque a conversa está bastante interessante. A nossa especialista nesta matéria está aqui a dar-nos uma aula, como é que posso dizer? Ela está a alimentar-nos de muito conhecimento aqui sobre esta matéria. Eu queria perceber como é que os professores e pais podem reconhecer estes sinais a tempo para intervirem ou procurarem algum tipo de acompanhamento do seu filho ou encarregado, ou melhor, educando, e possamos possamos salvar vidas ou momentos destes estudantes. Bem, eu penso que os pais têm um papel preponderante, né, neste processo. No lugar de estar a perguntar quando é que vais terminar, não terminas. No lugar de estar a exigir notas elevadas, né, altas, os pais deveriam mesmo
acompanhar todo o processo. Todo o processo desde o início das aulas, né? Em qualquer fase, seja na fase do ensino primário, secundário, até mesmo universitário. Depois, perdão lhe cortar, muitas das vezes quem tem hábito de perguntar isso são tios. Tios é que gostam muito de perguntar. A faculdade como é que vai? Já vi algumas publicações nas redes sociais tio, até queria vir te visitar, mas vais perguntar à faculdade como é que vai. Então, os tios têm muito hábito de perguntar isso. Continua, doutora. Realmente, o tio pergunta cá entre nós. Não escutem. Cá entre nós, o tio pergunta para poder comparar com seu filho. Mas então, o que acontece? Acho que eu perdi-me. Bem, podes continuar. Perdão aqui por lhe cortar, na verdade, mas estavas a explicar aqui porque é que os pais. Eu perguntava como é que os pais. Exatamente, como é que os pais e os professores podem naturalmente identificar. Os pais devem primeiro acompanhar todo o processo. Ok. Todos os dias. Filho, tudo bem? Como é que estás? Como é que foi o dia hoje? E a escola? O que aprenderam? O que fizeram de novo? Então, esta preocupação vai fazer com que o filho não tenha dificuldades de falar quando as coisas não estiverem bem. Então, é importante logo no início, como é que foi? Hoje correu tudo bem, fiz uma prova, mas deu para estudar. Sim. E nos outros dias em que ele não tiver feito, vai ser até o primeiro a dizer, não, mas hoje fiz a prova, mas a prova não correu muito bem. Não tem problema. Será que não pode estudar mais para a próxima prova? Sim, pai, posso. Então, estamos a motivar os nossos filhos para que possam também aprender a gerenciar esses momentos de frustração. Sabem, eu gostei mesmo, eu estava a olhar para este cenário. Esse gráfico. Sim, porque a nossa vida deve ser assim, é um equilíbrio de altos e baixos. Quando a coisa vai assim, só desconfie. A possibilidade de também cair vai ser maior. Então, ajuda-se, é importante que nós tenhamos esta capacidade de lidar com pequenas frustrações para também lá à frente podermos ter a capacidade de lidar com grandes frustrações. Pois. Então, quando se pergunta aos filhos como é que foi, o que aconteceu na escola hoje, não simplesmente em termos de notas das provas, porque os pais estão preocupados com as notas, porque isto é que vai supostamente dar-lhe uma passagem. Exatamente, mas não é isso. Às vezes o professor olha para o comportamento do aluno. Eu em particular, já dispensei uma cadeira na faculdade por causa de como eu posso explicar? Passei por causa da minha aplicação nos dias. Eu faltava muito, o que não é correto. Tinha outras atividades que não me permitiam estar sempre na sala de aula. Numa sequência de 30 dias ou 21 dias, eu podia participar 8 vezes ou 6 vezes. Mas naqueles dias em que eu participava, eu me comportava muito bem, admitia a minha ausência em outros dias, etc. E também tirava algumas boas notas e o professor reconheceu aquilo como um esforço muito grande e acabou me dispensando por causa disso. Exato. Então, para dizer que o professor não olha apenas para o desempenho em termos de memorização, também quer perceber a compreensão. Porque há casos que o tempo é curto e o aluno não consegue completar toda a prova, mas o professor já sabe na sala de aulas que não, este aluno, eu fiz esta questão e ele respondeu oralmente durante a aula. Então, ele vai saber que, olha, então, ele tem capacidade, tem conhecimento pelo menos sobre esta matéria. Então, tudo isto conta, são fatores que vão contar. E quando os pais procuram saber como é que é, qual é a dinâmica na sala de aulas e tal, isso ajuda porque motiva o próprio estudante ou aluno, principalmente quando são crianças. Há de saber que não, hoje eu tenho que escrever aqui, porque minha mãe, quando eu chegar, vai perguntar. Não no sentido de vai me punir, não. Vai perguntar. Então, quando ela me perguntar, eu vou ter algo para
Apresentar. Mostrar, apresentar. E- Então, é este acompanhamento que os pais devem fazer. Tudo bem, e naqueles casos em que o pai não sabe ler ou escrever, a mãe não sabe ler ou escrever, o avô, o tio, o primo não sabe ler nem escrever, como é que eu faço? Tem um exemplo muito interessante que um professor meu já deu. Dizia assim, a minha avó não estudou, mas ela sempre matava um pato no final do ano. Então eu sabia que eu tinha que estudar para comer. Oh, boa, Então, boa, esta boa. motivação que se deve dar. Tudo bem que não vai ser da mesma forma, mas Exato. vamos avaliar os recursos, o que é que nós temos que podemos oferecer. Uma simples atividade, um passeio, uma brincadeira. É muito, um elogio, é muito. E isto vai desenvolver a criança, o estudante, né? Algumas habilidades. Poxa. Então, é importante eu estudar, né? Mesmo com essa pressão. E vai reduzir mesmo a pressão, porque aí a pessoa já vai estudar com todo o gosto, não é? Ok. E quanto aos professores, o que constitui barreira, né, para os professores é a questão das preferências. Ok. O professor sempre chega na sala de aulas e identifica um grupo que é bom, identifica outro grupo que é mau. Isto é muito mau. Esse identificar os pontos fortes e fracos, isso é bom. Sim. No entanto, quando ele identifica, o que que faz? Trabalha com os bons e esquece Dos maus. os outros. Então, isso é que acaba dificultando. Para que não haja esta pressão, é necessário que ele procure os aspectos positivos em todos e os aspectos negativos em todos. Em todos. E comece a trabalhar com eles para reduzir esta pressão, reduzir esta ansiedade. Outra coisa que acontece também é quando a pessoa erra e é ridicularizada pela turma. Então, o que vai acontecer? Na próxima aula, vamos ter esses sinais de ansiedade, porque eu não vou falar, eu não vou responder, porque eu tenho medo que toda a turma me ridicularize. Ok. Então está a dizer que, para o lado dos pais, está a dizer que há uma necessidade de fazer um acompanhamento desde o início das aulas ou do ano letivo, para não termos surpresas no final do ano. Só o pai é que está a perguntar como é que vai à escola, porque está preocupado com se vai passar ou não vai passar. Logo, para o lado dos professores, está a dizer que há uma necessidade de potencializar os maus, enquanto consegue manter com outro braço os que já estão bem. Continue a motivar os que já estão bem e comece a potencializar aqueles que estão maus. De uma forma muito sintética, acredita, olhando para toda esta questão aqui que arrolamos, acredita que deveríamos ter um psicólogo a cada sala de aula? Mas antes de responder essa questão, nós vamos a um breve intervalo, vamos a um pequeno comercial, nós voltamos dentro de alguns instantes. Eu sou o Altafo Ibrahim, eu sou a melhor companhia para todas as terças-feiras aqui no Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos. Não saia daí, nós estamos com um tema bastante interessante para falarmos e que já estamos aqui a petiscar deste tema bastante interessante. Estamos com a doutora Priscila Laice, psicóloga que está aqui a nos ajudar a falar sobre ansiedade e pressão acadêmica. Perca-se, mas não perca a oportunidade de continuar a assistir o nosso podcast, a nossa conversa, o nosso debate aqui na Mindcast TV. Nós voltamos no piscar de olho. Até já. Vista-se com confiança e estilo. Vendemos roupas que ajustam-se a si, não o contrário, seja plus size, médio ou slim fit. Nossa coleção oferece conforto, qualidade e estilo que acompanha cada movimento. Alinhamos ao seu bom gosto, ao seu estilo. Temos para si bolsas para todas as ocasiões, calçados,
ternos masculinos e femininos. Estamos localizados no Centro Comercial Novário Mall, na Matola, loja número S044. Fikilo Fashion. Vista-se com classe e elegância. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Estamos de volta ao nosso podcast Diálogos Educativos, a nossa conversa aqui com a doutora Priscila Lais. Estamos a falar sobre pressão e ansiedade acadêmica, que ela está aqui a nos dar uma bonita aula para você que acaba de ligar aí ao nosso programa Diálogos Educativos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui a falar sobre um tema bastante interessantíssimo. Não saia daí, não desligue o seu telefone, não desligue os seus dados, não saia daí mesmo, porque o programa está imperdível. É um assunto de deveras importância. E eu perguntava aqui à doutora Priscila se acredita que devemos ter um psicólogo a cada sala. Sim, é necessário. Por acaso, já trabalhei nestas condições e acredito que mesmo tendo um psicólogo por sala, sempre precisamos de mais alguém, mais um assistente, principalmente quando se trata de uma escola inclusiva. Sem querer fazer propaganda, não é? Mas eu estive a trabalhar nessa escola, tínhamos sim um psicólogo por turma, um assistente e professor, né? Uau. Professor da turma. Uau! E é uma experiência, uma dinâmica muito boa, porque nós temos um acompanhamento total, completo para todas as crianças. E seria muito bom, infelizmente, nas escolas públicas, não temos esta sorte nem de ter um psicólogo. Mas o que eu tenho acompanhado é que já há interesse por parte dos professores, há interesse por parte até mesmo da direção em ter-se um psicólogo na escola, porque há muitas situações que lá
ocorrem. Doutora Sobretudo Priscila, esta. nesse país já há interesse de fazer muita coisa, mas muita coisa não está a ser feita. Bem, Mas é o nós falamos aqui primeiro sobre passo. estudantes que têm tido muitas crises de ansiedade, choros, dores de cabeça nas vésperas dos exames, e isso é normalizado, principalmente na comunidade. Que técnicas simples podem ajudar a um estudante a lidar com a ansiedade antes e durante os exames? Bem, primeiro é sempre bom prestar atenção na aula. A melhor aprendizagem que nós vamos ter, principalmente nesta fase em que temos muita informação, a era digital traz muita informação, mas o conteúdo que nós precisamos aprender, o professor é que nos ensina. Ok. Então, se nós prestarmos atenção para aquela ordem temática que o professor nos dá, isto vai nos ajudar muito, porque vamos começar a excluir toda outra informação que não é relevante. Exato. E depois, aqui, fazer o aprofundamento deste conhecimento, desta informação. Em casa, através dos trabalhos, dos TPCs, não é? Através daqueles trabalhos de casa, vamos aprofundando mais. Colocar, se for uma temática que permite fazer alguma experiência, observar. E isto ajuda imenso e vai reduzindo a ansiedade, por exemplo, para os exames, as provas. Porque o que acontece? Geralmente a pessoa fica ansiosa porque sabe que não sabe. Não sabe, exato. Então, Fica ansiosa porque sabe que não sabe. exato. Bonito. Exato. Então, nesta senda, não é? É necessário que a pessoa vai procurando informações, vai procurando estudar e vai fragmentando, dividir as tarefas, não é? Sabemos que é um tema muito longo, então vamos repartir. Ok. Né? Um passo de cada vez, isso vai ajudar a melhorar ou a evitar, prevenir que possamos estar ansiosos. Mas, ok, se eu já estou ansiosa, o que eu devo fazer? Vou usar esta ansiedade a meu favor, no sentido de fazer aquilo que é necessário, aquilo que eu posso fazer neste momento para evitar aquilo que eu temo. Se eu temo chumbar, então eu devo estudar neste momento. Para não chumbar. Para não chumbar. Então a ansiedade aí vai Reduzindo. Mas vamos supor que eu já estou, por exemplo, no meio de uma apresentação e depois começo a transpirar, o coração a palpitar, fico naquele As mãos branqueamento. encaloradas. Exato. Nesse momento, é importante respirar. Ok. Respirar. É uma das soluções. Sim, respirar e lembrar que se te foi dada aquela tarefa é porque você é capaz de realizar. Porque outra coisa é essa. Primeiro, porque não sabe o que sabe. Segundo, não sabe que é capaz. Que é capaz. Ok, boa. E olhando mais para a responsabilidade escolar, como é que acredita que a escola devia criar um ambiente mais saudável do ponto de vista emocional? Fora um psicólogo a cada sala de aula, o que é que acha que as escolas podiam implementar para criar um ambiente mais saudável emocionalmente para os estudantes? Bem, algumas atividades mais recreativas, não é? Mais recreativas e também educativas. Acredita que se nós estivéssemos a tratar este tema em sala de aulas, talvez seria muito Difícil, ok. de entender. Ok. Mas, uma vez que está num podcast, num vídeo, para alguns vai ser muito mais fácil compreender. Compreender, pois. Se estivesse escrito igualmente, para ler, preciso de tempo para ler, descodificar, o que significa essa palavra por aí fora. Isto também podia ser o quê? Difícil para alguns. Mas como a pessoa irá ouvir o que nós estamos a falar, né? Que está a ser apresentado de forma oral, isto também pode facilitar a compreensão. Então, as escolas deviam procurar trazer recursos, meios audiovisuais
meios, por exemplo, as experiências, os nossos laboratórios deviam existir de verdade, não é? Porque alguns existem, mas só de fachada, só são imagens, mas deviam existir. São laboratórios de fachada? Alguns. Alguns laboratórios são de fachada? No sentido de não temos todo o material nos laboratórios. Então, é necessário que exista o laboratório, a sala, o espaço e também o próprio material para ser aplicado. E também profissionais capacitados para lidarem com estas questões. Exato. Mas não existe. Fica à vontade. É isso. Então, não existe. Então, esta parte devia ser mesmo muito, mas muito tida em conta pelas nossas escolas. Como é que nós vamos formar um engenheiro químico se não temos lá as substâncias químicas que são necessárias para fazer experimentos? Okay. Exatamente. Então, é neste sentido. Eu me lembro, por acaso, que quando eu saí do ensino secundário, fui fazer algumas aulas de reforço para poder ingressar, né, na universidade. E lá eu me deparei com colegas que vinham de escolas que tinham laboratório. E quando eram dadas as aulas, eu ficava assim, em branco, porque eu não estava a entender nada. E ele explicava, mas lembram naquela experiência que fizemos com... E eu nunca sequer vi a cor do tal enxofre, só sei que é amarelo, mas eu nunca vi. Compreendem? Então, é neste sentido, nós devíamos ter, que era para quebrar esta desigualdade, que era mesmo para motivar um pouco mais e reduzir essa pressão toda. Ok, muito bem. Então está a querer nos dizer que trabalhar na inteligência emocional nas escolas é mais importante, pode ser mais importante que ensinar matemática ou português. Acreditamos sim. Porque... O que acontece? Muitos problemas emocionais também acontecem por esta falta de recursos, né? Esses sim, recursos que materiais. Aqui falamos, exato. Sim. Mas também é necessário, sim, trabalhar essa questão emocional. É necessário explicar que as nossas dinâmicas. E has de perceber, por exemplo, quando falei sobre a questão de famílias desestruturadas. Exato. O que acontece? Há quem sofre por ter uma família desestruturada. Mas há quem não sofre. Diz, não, eu vivo com os meus tios e eu sou feliz. Exato. Compreende? E há quem diz, não, eu vivo com os meus tios, mas eu gostaria que cá estivessem os meus pais. E cria sofrimento, não é? Neste aluno. Então, é importante também termos em conta este sofrimento, essas questões emocionais e conseguirmos lidar com elas na sala de aulas. Claro. Então, qual é que seria o primeiro passo para alguém que sente a ansiedade e está fora de controle? Que já deu um burnout ou já explodiu? Ou já está quase a explodir? Relaxar. Relaxar. Primeiro passo é dar a esta pessoa experiências de lazer, compreender que faz parte da vida termos momentos de frustração, mas que nós não devemos nos prender a eles e devemos em algum momento dar uma pausa para podermos dar passos mais subsequentes. mais decisivos, mais firmes, não é? Então, em algum momento, o primeiro passo é relaxar e recuperar daquela crise que se teve, porque pode ser de várias ordens, né? Isso vai depender de cada um, mas é necessário recuperar e decidir o que a pessoa quer de fato. Quer continuar a estudar? Sim, claro. O que quer estudar? Como quer estudar? Onde quer estudar? Não é? Tendo em conta todos aqueles fatores. E, às vezes, chega-se a esta pressão pelo mau comportamento do próprio estudante. Ah, é? Sim. Já tiveste alguma experiência com um estudante? Sim, em algum momento
os estudantes procrastinam as atividades. Ok. Procrastinar é Adiar. deixar tudo para depois. Depois, acreditando que terá tempo mais logo. Exatamente. Então, prefere fazer as coisas mais leves, outras atividades de lazer, prefere ir àquela festinha. Tudo bem, nós não podemos esquecer que temos o lado social, mas em alguns momentos há que, né, organizar melhor o nosso tempo para podermos satisfazer algumas atividades importantes. Exato. Então, a pessoa prefere deixar aquela atividade ou aquela tarefa importante para depois, e este é um mau comportamento que vai influenciar e que vai gerar toda aquela ansiedade que nós vemos já ou na fase do exame ou no final do ano, quando o resultado é negativo. Ok. Bem, nesta mesma vertente, qual é em gesto de reflexão e mensagens finais que vamos aqui deixando, que mensagem a psicóloga gostava de deixar para os estudantes que vivem nesta realidade? Bem, primeiro temos que ter consciência daquilo que nós queremos. Estabelecer um cronograma, um plano de atividades, um plano de estudos. É verdade que nem sempre vamos seguir à risca, mas é importante criar um plano, prever os cenários, para nós não cairmos, né, sempre no mesmo erro. E este plano deve ser fiel no sentido de eu não vou dizer que eu vou estudar 10 horas de tempo se eu sei que eu não vou conseguir. Não vai conseguir ter essas 10 horas de tempo. Exato, então deve ser fiel. Nós devemos tentar ajustar sempre aquele nosso plano, aquela nossa ideia ao que nós somos, à forma como nós vivemos. Em alguns casos, podemos sim aproveitar as noites. Não estou a fomentar as diretas, mas podemos aproveitar as noites porque é um momento mais calmo, mais em que o ambiente calmo. externo permite pouco ruído. Exato. Mas para tu aproveitares melhor as noites, tens que fazer o quê? Em algum momento tens que deixar um momento de repouso durante o dia, que é para aguentar melhor. E não só, a ansiedade também está ligada a causas físicas, né? Como eu havia referido. As próprias manifestações têm a ver mesmo com, vamos lá, o transpirar, o tremer, aquela dor de cabeça ou dor de estômago. Em algum momento, o que acontece? É necessário, para evitar isto, é necessário exercício físico, consumo de água e uma alimentação equilibrada. Ok. Imagina um aluno que sai de casa, não se alimentou e vai à aula. Aula. Né? Então, Obviamente, a possibilidade... várias vezes eu já estive na aula e sair durante a aula para ir descer, ir comer uma bolacha e um refresco subir, porque a aula já não estava a me entrar, eu estava com fome. Exato, isto acontece. E o que vai acontecer, até mesmo em termos de compreensão, haverá alguma distorção ali do conteúdo. Exato. Porque a professora pode perguntar, isso já aconteceu na sala, em que a professora perguntava quais são as palavras que terminam com "ão", né? Então, alguns disseram feijão e outro diz arroz. Compreende? Então, já está no outro mundo, está a imaginar outra coisa. Ele está a imaginar um arroz, porque está com Exato. fome. Sim. Então, é neste momento, é nestes casos em que a alimentação equilibrada é fundamental. Então, são essas, essas recomendações que eu ia dar. Primeiro, questão consciência, foco, determinação, planificação, alimentação e pronto, fé. Muito bem. O sucesso é certo. Doutora, há um recurso, nesse caso, que a psicóloga recomenda, queira livros, vídeos ou instituições para, naturalmente, os estudantes ou as pessoas endereçarem-se aos mesmos para poderem ler, assistir ou ouvir, que possa lhes trazer algum tipo de solução de todas as temáticas, ou desta temática e de várias abordagens que aqui trouxemos?
um recurso para esta temática. Sim, que um estudante pode recorrer a um livro que pode ler para poder aprender mais a respeito desta temática de ansiedade e tudo isto mais? Bem, não tenho aqui em mente uma obra assim específica, mas podia sim procurar livros com tema sobre métodos de estudo. Ok. Também alguns livros sobre desenvolvimento cognitivo. Cognitivo, ok. No sentido de para procurar saber quais são os hábitos que vão incentivar para uma boa leitura, para uma boa memória, para manter o foco e a atenção. Eu até já vinha me esquecendo as horas de sono, por acaso mencionei, mas as horas de sono também fazem parte, né, deste processo de regular a ansiedade. Geralmente nós ficamos muito ansiosos porque não tivemos tempo para descansar e o corpo já está numa pressão diária muito, muito grande. Ok. Então, é importante, sim, procurar saber como é que se desenvolve ou que estratégias, né, para melhorar a memória, a atenção, que são processos chaves, né, na aprendizagem. Sim. Ok. Alguma mensagem final, beijinhos e abraços para a família aí em casa, a todos que nos assistem. Eu gostava de ficar aqui mais tempo, mas o tempo não nos permite. Fique à vontade, doutora. Bem, eu quero agradecer pela oportunidade de cá estar e também endereçar beijinhos e abraços a todos que me apoiaram. Porque neste percurso acadêmico ninguém sai impune, né? Então, em algum momento nós precisamos de apoio, precisamos de muito suporte, tanto familiar, de colegas, até mesmo dos professores. E eu quero mesmo aproveitar esta oportunidade para agradecer. Não vou conseguir dizer um a um, né? Mas quero agradecer a todos que direta e indiretamente me apoiaram para que eu pudesse me tornar esta profissional que sou hoje e continuo apoiando porque ainda não estou no fim da minha jornada acadêmica. Então, quero mesmo dar também o conselho a todos que não pressionem. A pressão social destrói muitos sonhos, né? Destrói a motivação. Então, não pressionem. Muito pelo contrário, apoiem a quem está nesta jornada estudantil. Apoiem as crianças. Não estejam sempre em cima delas a querer resultados. É importante escutar ou entender o porquê que não estão a conseguir escrever, por exemplo, porquê que não estão a conseguir ler e procurar livros de caligrafia, procurar incentivar a leitura de alguns livros infanto-juvenis, histórias, para que elas possam desenvolver. Aí ficou, muito obrigado nós, a equipe da Mindcast TV, a equipe do Diálogos Educativos, nós agradecemos pela sua prestação, agradecemos pela sua sabedoria, por deixar aqui ficar este alimento em formato de conhecimento para nós sobre esta temática de pressão, ou melhor, ansiedade e pressão acadêmica. Neste caso, agradecemos nós e eu agradeço também a si que estava aí a acompanhar ou que está aí também a dar um like, a deixar o seu comentário e a partilhar com outras pessoas para que elas tenham acesso a estes conteúdos. Caros telespectadores, nós agradecemos pela vossa audiência. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 em ponto aqui no programa Diálogos Educativos. Um forte abraço também à minha produção que está aí, Argentina Costa, Gabito e Dércio Gideão. A nossa doutora aqui aconselhou a beber um pouco de água, eu vou aqui beber a minha água, aconselhou também a se alimentar bem e na hora certa. Desde já mandar um forte abraço aí à nossa tia Leia, que fornece-nos sempre aquela refeição maravilhosa aqui a nível de Machamchene. Não existe outra refeição que não seja dela. Muito obrigado assim pela audiência, eu prometo voltar na próxima terça-feira. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado ao Diálogos Educativos. Eu sou Altafo Ibrahimo, até já.